Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de programação em C. Na aula de número 9, falaremos sobre filas e pilhas. Bom, na aula passada nós conhecemos os ponteiros, as estruturas em C, aprendemos a definir nossos tipos personalizados. E hoje nós vamos nos concentrar em alguns exemplos de estruturas dinâmicas. O conceito de uma fila em C é bem similar ao da que nós temos na nossa vida real. Você está no mercado, você chegou primeiro, você atende na fila, você vai ser atendido primeiro. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre isso mais detalhadamente. E conforme nós vamos chegando na fila, vai tendo novos membros. Nós temos a fila que é um nó. Conforme, nós temos a fila. Nós temos vários nós que são os itens, as pessoas nessa fila, no nosso exemplo da vida real. E esse item ele vai sempre para o último lugar. Nós sempre lemos do começo e o último item, vai para a última posição. Ou seja, é uma fila, ela é FIFO, First In, First Out. Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Então, nós temos aqui uma fila que ela é composta por um conjunto de nós, onde cada nó contém um ponteiro para o próximo item. Portanto, nós podemos definir assim, uma estrutura chamada nó-fila. Nela tem um número que vai ser o conteúdo desse item e um espaço para nós apontarmos um ponteiro para o próximo item da fila, que é um ponteiro do tipo nó-fila. Você observa que na própria estrutura o nó da fila contém um ponteiro, contém um membro, que é um ponteiro do próprio tipo. Ou seja, nós estamos sempre apontando para... Nós temos um valor e apontamos para o próximo item. Podemos complementar essa definição fazendo um type def. Definimos um tipo para facilitar na manipulação dos dados, conforme nós aprendemos na aula passada. Então, o que a fila tem que ter? Você vai ter que criar funções. Lembra daquela aula de funções? Nós vamos criar uma função para inicializar, ou seja, nós criamos o primeiro elemento da fila, alocamos a memória para ele e atribuímos null ao seu ponteiro do próximo item, porque a fila está vazia. Nós temos a verificação que está vazia, uma função que verifica se o primeiro item da fila está vazio. Lembra aquele ponteiro que nós atribuímos como inicializamos? E também, caso o ponteiro seja null, fila vazia. Se tiver algum endereço verdadeiro, não está vazia. Nós temos uma função para adicionar um nó, ou seja, nós vamos adicionar um item nessa fila, adicionar uma pessoa nessa fila. Ou seja, nós alocamos o endereço de memória que aquele ponteiro próximo vai precisar, que vai indicar o próximo item. Alocamos memória. Então, o último item passa a ser esse último item. Nós temos que ter sempre um ponteiro apontando para o último item. Nós temos que remover o nó, onde nós liberamos a memória e marcamos aquele ponteiro como null do item anterior. Nós marcamos como null para sabermos que é ali que termina a fila. Nós temos a limpar, que essa função tem o propósito de remover todos os nós da fila, fazendo com que não existam mais na memória.
É o procedimento do remover nó, só que desde o último até o primeiro, até a fila ficar vazia. E o exibir, que nós temos que exibir o conteúdo de cada nó da fila. Nós especificamos qual nó nós queremos e essa função retorna o conteúdo dela. A pilha. Pilha é uma pilha de prato. Nós já falamos na aula passada um pouquinho sobre a pilha. Imagine que ela é uma pilha de prato. Ou seja, o primeiro prato que entra nessa pilha é o último que vai ser lavado. Ou seja, é uma estrutura, segue a definição LIFO, Last In, First Out. O último que chega é o primeiro a sair. O último prato que chegar na hora que você começar a lavar vai ser o primeiro que você vai lavar. Na sua estrutura da pilha, nós temos o endereço do próximo item, o conteúdo, é bem similar com a fila. Só que o seu funcionamento é inverso. Aquelas funções, o nosso funcionamento é inverso. E nas nossas funções de uma pilha, nós temos que inicializar, ou seja, nós criamos a base da pilha, alocando a memória para a sua estrutura, temos o valor null para o próximo ponteiro. Verificamos se a pilha está vazia também, a mesma função. Verificar se ela está vazia, igual na nossa fila. Tem a função de empilhar, que nós adicionamos um item no topo da pilha. Ou seja, bem similar com a fila, porque essa pilha vai crescendo. Só que a diferença está na hora de desempilhar. Na hora de remover nó na fila, nós removemos o primeiro nó. Na hora de desempilhar, nós removemos o último item. É essa a diferença. A limpar, a função de limpar, bem similar com a função de desempilhar. A única coisa que muda é que você vai desempilhando todos, do último até o primeiro. E o exibir conteúdo, similar com o da fila. Uma aula bem simples, bem rápida. Então nós vamos precisar que você faça os exercícios para entender, porque é só um conceito essa estrutura. O básico mesmo para você entender, que foi a aula anterior, que é mais complexa, uma aula mais longa. Isso daqui é só uma estrutura de dados, nós estamos estudando só a estrutura em si, não vamos falar, a parte mecânica que constrói essa estrutura, que é o que nós vimos na aula passada. Então vamos lá, implemente uma pilha com suas estruturas e suas funções e um menu onde o usuário possa empilhar e desempilhar, visualizar o conteúdo da pilha. Implemente uma fila com sua estrutura, suas funções e um menu onde o usuário possa adicionar, remover e visualizar o conteúdo de cada nó da fila. Bem simples, bem fácil. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Creio que vocês tenham entendido. Pode deixar as dúvidas no comentário. Stack Overflow existe, Wikipédia, mecanismo de pesquisas. Fiquem à vontade para pesquisar, para comentar, enfim. Até a próxima.